O Set de Chicago, original Netflix, escrito e dirigido pelo mestre Aaron Sorkin. E eu explico já o porquê da utilização da palavra mestre. O filme tem um elenco de peso. Temos aí o Ed Redmayne, o Sacha Baron Cohen, que é o Borat, Yahya Abdul-Mateen, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Alex Sharp, Michael Keaton e mais alguém que eu devo estar esquecendo aqui nesse elenco literalmente recheado, né? A história acompanha o julgamento de 7 líderes de movimentos sociais presos durante protestos, grandes protestos na verdade, que ocorreram ali em Chicago, né, contra a guerra do Vietnã, e aprofundando em cada um dos personagens mostra a diferença entre os movimentos e as lutas. O tema principal da trama vem para apontar como que o julgamento, né, o julgamento daquelas 7 pessoas foi completamente injusto desde o início, desde a escolha do porquê das 7 pessoas ali. Deixe-me começar aqui pelo Aaron Sorkin, definitivamente um dos melhores roteiristas das últimas décadas. Em seu currículo carrega um dos meus filmes favoritos, no caso A Rede Social, além do Homem que Mudou o Jogo, com o Brad Pitt, o Steve Jobs, né? Belíssimo filme também, a série The Newsroom, que é fabulosa, e por aí vai. O cara é um mestre em diálogos e, mais ainda, é um mestre em falar sobre algo querendo dizer outra coisa completamente diferente. Por outro lado, dirigir não é o seu forte. E no segundo filme que dirige, quase coloca a perder aí o seu excelente roteiro. Por que ele quase coloca a perder? O grande problema do Aaron Sorkin, enquanto diretor, é que ele às vezes quer valorizar demais o texto dele. Deixa eu dar um exemplo. Tem uma belíssima passagem que ele tá ali utilizando absurdamente bem da montagem, que eu vou falar daqui a pouco, só que em outras ele prefere deixar tudo muito em silêncio para que só o texto dele brilhe. E eu acredito que os filmes ele precisem ali, em termos técnicos, de um equilíbrio, fazendo com que a narrativa seja engordada, fazendo com que a narrativa cresça. E às vezes ele quer que a narrativa seja grande por si só e fim. Mas é muito pouco, tá? Isso é muito pouco diante do tanto de coisa boa que ele entrega. O Set de Chicago, ele finge que tá falando sobre o julgamento, como eu falei, para na verdade falar sobre a importância que se tem a militância, o ato de militar. Ao passo que vamos descobrindo os pormenores do que aconteceu em Chicago e ao passo que o julgamento se intensifica, deixando bem claro que inclusive o juiz ele tá fazendo política, o texto joga na nossa cara que muita coisa ruim acontece com militantes lutando contra aquilo. Imagina então se não houvesse esses militantes. Muitas vezes não importa a origem dessa militância, dessa luta, mas sim falar sobre algo, lutar, expor, bater de frente, mesmo que seja contra instituições que te coloquem em um cenário de desacato ou de real perigo de vida. O Webb Hoffman, um dos líderes do movimento hippie, na melhor interpretação da carreira, pelo menos até agora, do comediante Sacha Baron Cohen, como eu já falei, o Borat, tá junto com seu parceiro todo o tempo peitando em desacato um juiz federal. Usando de sarcasmo, entendemos que a luta do personagem vai desde o palco de stand-up comedy até o tribunal em si, fazendo do tribunal também um palco. Os hippies, os maconheiros, exatamente o que é o Webb, geralmente são colocados em estereótipos preconceituosos de pouquíssima inteligência. Exatamente o contrário do que vai se mostrando aí esse personagem. Mais do que inteligente, tem uma percepção de mundo assim, muito melhor do que os líderes mais, digamos, acadêmicos, sendo inclusive o primeiro a perceber que aquilo tudo não se tratava de justiça, mas sim de um circo sobre política, ou seja, o primeiro a compreender esse picadeiro e se fazer de palhaço para chamar atenção para aí sim suas ideias é justamente o Webb Hoffman, melhor pronunciando. O roteiro do Sorkin segue essa mesma métrica, nos faz olhar para um lado e quando voltamos a olhar para frente, o outro lado se mostra recheado de ideias e subtextos. Ainda no personagem do Webb, ele é comediante de stand-up. E aí, como eu falei, as cenas em cima do palco, quando ele conta sobre o que estava acontecendo em Chicago num tom de anedota, é usada
justamente para acelerar o ritmo do filme. Para mim é nesse exato momento que roteirista e diretor Aaron Sorkin deixam o filme como um todo brilhar, não apenas as letrinhas. E isso apenas muito entre aspas, tá? Cadenciado, o roteiro ganha muita força quando monta uma mesma história a partir de 4 cenários diferentes. Cenário número 1 é o Webb no palco ali de stand-up, fazendo comédia. O palco número 2 são as testemunhas ali no julgamento. O palco número 3, o que de fato aconteceu. E o 4 são flashes rápidos com imagens reais, ali no melhor estilo do filme Argo. Tal ritmo marca as viradas dos atos e explica o cenário como um todo, a fim de deixar que julguemos não só os julgados, mas também os julgadores, os juízes. E isso, meus amigos, de verdade, isso é muito, muito cinema. Aaron Sorkin, como ele mesmo fala, compõe o seu texto como se fosse uma música. E nesse caso, a música aqui eu creio que seja um jazz. Ora engraçado, ora meloso, ora dramático, ora desencontrado e ora estridente. Mas sempre na métrica conjunta, sempre numa métrica ali perfeita para o que se propõe. Não há um protagonismo claro nessa história, colocando o set de Chicago quase em pé de igualdade, que é justamente como devemos ver os diversos movimentos, seja você negro, branco, acadêmico, hippie, não importa. Até certo ponto, o personagem do Ed Redmayne, que finalmente quebrou aí a composição repetitiva dos seus últimos personagens, se mostrando novamente o excelente ator que ele provou ser lá no A Garota Dinamarquesa. Mas enfim, até certo ponto o personagem dele é o protagonista, mas aí não tem como não dizer que o líder dos Panteras Negros, o Bob Seale, não rouba a cena, cara. A sua passagem sendo humilhado pelo juiz, humilhado de maneira absurda pelo juiz, você duvida que aquilo ali realmente tenha acontecido. Enfim, essa passagem marca a principal guinada da história, que vinha se alternando com leveza entre drama e humor. Depois disso, pouco de humor, poucas ou quase nenhuma piada acontece, e até mesmo o Webb Hoffman, o comediante, ele se transforma e assume uma seriedade profunda, inclusive pro personagem também do Joseph Gordon-Levitt, né, que apesar de adversário do set ali de Chicago, se mostrou resignado com as próprias ações, com o que ele estava defendendo. O set de Chicago é um presente para a gente entender um quadro completo de como a democracia americana pode ficar muito abalada dependendo do líder que o país escolhe. Mais ainda, pinta um quadro da importância da presença das discussões das ideias dentro da sociedade. Explica como multidões às vezes só querem se manifestar e quem gera os grandes problemas nesses protestos é, na verdade, o outro lado, querendo exatamente que esses problemas aconteçam para se alimentar disso, né, para fazer disso uma culpa. A cena de alguns líderes apanhando após policiais tirarem o crachá é muito pesada. E fica mais ainda com a leve inserção de uma frase dizendo que isso, meus amigos, é algo que o personagem não desejaria a seu ninguém. Automaticamente somos convidados a viver exatamente aquilo e sentir exatamente aqueles ferimentos e também sentir a mesma agonia e o aperto que o julgamento estava causando naquelas pessoas. Em uma das várias frases de impacto, o juiz pede que um personagem não faça isso, não faça aquilo outro, praticamente implorando para que o personagem peça desculpas e que se cale. Pois bem, é exatamente o que o julgamento político quer: silêncio. É justamente o que uma guerra injusta quer: silêncio. É justamente o que se esperava do movimento dos Panteras Negras: silêncio. Tratado pior do que um animal indo pro abate, o Bob Seale tanto insistiu que foi silenciado e dali não mais voltou a falar nesse filme. Esse toque sutil de brincar com o assunto em si, tanto no script quanto brincar com a estrutura do roteiro, é mais uma nota 10 no que se propõe de melhor esse roteirista fabuloso que é o Aaron Sorkin. É isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, até o final desse vídeo. Eu te convido para me conhecer lá no Roxinho, tá? A rede social aqui de vídeo concorrente do YouTube, tá? O link no primeiro comentário aqui desse vídeo. Também te convido para me seguir nas outras redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram. Tá tudo aqui na descrição e também no primeiro comentário. Um forte abraço em todos, até o próximo vídeo e tchau.